Romanos capítulo 5. Vamos ficar em pé. Amém? Faça favor, Eduardo, venha. Leia com a igreja até o versículo 11, por favor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Obrigado, Edu. A igreja pode se assentar. Dá-nos a tua graça, bom Deus, que o teu Espírito nos adestre, nos ilumine. Aleluia. No que o povo de Deus tem se gloriado nesses dias? No que nós, como crentes em Cristo, temos nos gloriado nesses dias que nós estamos vivendo? Qual é o maior anseio do nosso coração? Eu poderia perguntar a você, qual é a maior alegria do teu coração? Qual é o maior propósito do teu coração? Qual é o maior sonho do teu coração? Qual a maior perspectiva? Você olha para o futuro, você olha para dentro da tua casa, você olha para o seu emprego. O que você está esperando? O que o teu coração clama para você? A gente olha um texto assim, como este, e muitas vezes eu passei por ele, e eu percebi que faltava muito para que todo o meu ser, tudo que eu sou, minha personalidade, os meus sentimentos, minha mente, pensamentos, fossem realmente focados no que é de fato real, no que é de fato verdadeiro e que vale a pena. Porque o nosso coração, sabe, queridos, ele é enganoso. Mais do que todas as coisas, e isto é a própria palavra quem diz. E o nosso coração, por vezes, quer cegar os nossos entendimentos, em perceber os reais valores desta nossa vida que Deus nos proporcionou. Nós não somos dono da vida. Nós não somos donos de nada. Somos criaturas, nós fomos criados. Nós não somos o Criador.
Nós fomos criados. E essa nossa vida, ela não tem poder em si mesmo de se refazer, de se renovar, de viver, de falar, de pensar. Nós não temos esse dínamo. Nós não temos aquilo que pertence a Deus, o beneplácito. Quer dizer, eu faço tudo pelo meu conselho, eu faço tudo pelo que eu sou, pelo que eu penso, dono de tudo. Eu não tenho esta condição. Então eu estou entregue. Estou entregue. Aí eu pergunto, entregue ao quê? Eu estou entregue ao meu coração. Às vezes nós olhamos para algumas calamidades que existem na vida, como essas coisas destes jovens que morreram, e que testificam no coração de muitos: Deus não existe, olha que absurdo que Ele deixou acontecer. E nós, como crentes também, às vezes pensamos lá no fundo: puxa, mas Deus podia, né? Deus podia fazer alguma coisa. Ele sabia que o caminhão vinha vindo, aqueles dois estavam certinho no caminho, né? A gente vê crianças passando fome hoje. Algum tempo atrás eram 2 bilhões, agora são um pouco mais, de pessoas passando fome no mundo. Você já imaginou isso, irmãos? 2 bilhões de pessoas que passam fome no mundo. É muita gente. Aí a mente sagaz humana diz: Deus não existe. Qual é a minha perspectiva de vida? Qual é o meu sonho de vida? Aí a gente olha para as casas, para os lares, a gente vê divórcios, vê injustiças, vê morte, a gente vê pais matando filhos, filhos matando pais, a gente vê filhos desrespeitando seus pais, o mundo num caos, num tremendo inferno, e tantas coisas. A gente vive uma recessão nesse Brasil, aonde estamos aqui orando, né, pastor Rogério? Orando, e cadê o emprego do pastor Rogério? E fala: Deus não está me ouvindo. Corremos atrás, nos esforçamos, tentamos fazer o melhor, e parece que a coisa engatinha. Vivemos com medo, o mundo vive com medo. E às vezes, neste medo, perdemos a noção de esperar em Deus, de saber que Ele é nosso provedor, de que nada, absolutamente nada, acontecerá nas nossas vidas que não concorra para o nosso bem, até o fato do pastor Rogério não conseguir emprego, até o fato de você ver alguém da sua família desfalecendo, até o fato de você não ver perspectiva nenhuma. Então nós somos tentados a não nos gloriarmos mais em nada, e continuarmos vivendo a nossa vida como dá. Vamos empurrando com a barriga, vamos levando, e vamos ver o que acontece. Eu temo que as perspectivas que nós temos em relação a esta terra nos impeçam de termos as perspectivas que Deus quer que tenhamos. A não realização de um sonho nesta terra
pode me impedir de me gloriar em Deus, de me gloriar no Salvador, de esperar no Salvador. São coisas muito sutis que acontecem nos sentimentos do nosso coração, nos pensamentos da nossa mente. E começa a ficar cada vez mais distante o fato de que eu um dia fui justificado. Fica cada vez mais distante o grande projeto de Deus que um dia me salvou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu ouvi um pastor neste seminário e ele dizia assim, esse seminário que eu participei essa semana: eu muitas vezes na minha igreja vejo os crentes da minha igreja, ovelhas do Senhor, a dizerem muitas vezes como Davi dizia: por que é que os ímpios prosperam? Por que é que eles se dão bem? E nós temos que viver essas amarguras, essas duras provas, esses sofrimentos. E parece que cada dia eles estão mais felizes e prosperam ainda muito mais. E nós aqui, nós aqui. E ele diz: ovelhas sem entendimento, ovelhas sem percepção do que é o reino do Senhor. Porque no meio das nossas angústias, no meio dos nossos grandes e graves problemas, nós temos um Deus que fala conosco. Nós temos um Deus que foi à cruz para nos salvar. E o que era de mais importante, e de mais rico, e de mais tremendo, eu já faço parte. Eu já estou. Então, mesmo com todas as angústias, e com todas as provas, e com a vida dura que eu levo, em Cristo eu sou mais feliz do que aqueles que prosperam sobre esta terra. Eles não têm essa paz que nós temos. Eles não têm este gozo que nós temos. Quando eles choram para si mesmos. Quando eles gritam para si mesmos. Mas quando nós choramos para Deus. E quando gritamos para o nosso Senhor. E Ele nos ouve. Eu não sei por que muitas vezes as pessoas se perdem em relação ao que é o Evangelho. Porque tudo isso que estão falando por aí é mentira do diabo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Numa alusão clara que, se você crer, você também vai vencer o mundo. Que mundo é esse? O mundo que jaz no maligno. O mundo corrompido nas suas ideias, nos seus sentimentos, que jaz no maligno. Então eu queria te dizer uma coisa nesta noite, meu querido irmão. Por pior que sejam os problemas que você vive e tem enfrentado, você é mais feliz que o ímpio
que prospera. Porque o Deus dele é o seu dinheiro e o seu poder. E o seu dinheiro e o seu poder vão ser queimados no fogo eterno. Mas a tua paz e a tua alegria em Cristo permanecerá para sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Então gostaria de ajudá-los a mudar o foco. Mude o foco. Mude. O que é mudar o foco? É olhar na direção certa. É olhar para o que vale a pena. É olhar para aquilo que vai te dar um resultado satisfatório no final. É olhar para aquele que não vai te decepcionar quando a trombeta soar. Mude o foco. E para mudar o foco, você precisa ter a certeza de que você é um convertido. De que você realmente se converteu. Parece uma besteira eu falar uma coisa dessa para vocês, né? Mas eu preciso analisar friamente meu coração para ver se houve de fato uma conversão. Porque a conversão está relacionada com mudança de foco. Eu estou caminhando numa direção e essa direção está me levando para um abismo sem retorno. Aí Cristo atravessa o meu caminho e mostra o seu perdão. E eu digo, é isso que eu quero para a minha vida. E eu mudo o foco. Eu mudo de direção. Isso é conversão. E eu olho para Deus. Agora os meus olhos estão em Deus. E quem vai colocar os meus olhos em Deus é Jesus. E esta obra é feita na cruz. E nesse texto se chama justificação. Puxa vida, a gente vê no nosso discipulado aqui, nas 2 primeiras lições, em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. Todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que o entenda. Murmurações são aspectos de uma pessoa que não entende Deus, que ainda não conheceu Deus, porque quando eu conheço Deus, seja o que for que eu viver, a minha boca se abrirá e dirá constantemente, só o Senhor é Deus, aleluia. Então eu quero te levar a essa reflexão. Você realmente já se converteu? Puxa, pastor, eu tenho 20 anos na igreja. Eu tenho 30 anos. Puxa vida, pastor, faz 10 anos. Eu fui consagrado, né, Rogério? Eu também fui. Pastor Márcio também foi. E daí? Você passou, de fato, por um processo de conversão, aonde as coisas começaram a mudar na sua vida radicalmente? Porque é assim que funciona a justificação. As coisas mudam dentro de nós. E as coisas mudam não por imposição da igreja, ou pela doutrina da igreja, ou pelo que o pastor estabeleceu no seu púlpito. As coisas mudam porque o Espírito Santo revela a verdade. E o meu coração anseia pela verdade, aleluia. E é na verdade que eu vou estar. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, um dia em Cristo Ele determinou, Ele pode determinar, todos aqueles que vierem a mim, eu os declararei justos, e eles poderão ter comunhão comigo. Eles poderão ser meus amigos.
eles poderão gozar do meu amor. E quando passarem por grandes provas e tribulações, eles continuarão confiando no meu eterno poder. Justificados, pois, pela fé, agora o nosso estado é de paz com Deus. Olha só, irmãos, nós não brigamos mais com Deus. Deus não é mais nosso inimigo, Ele é nosso amigo. Por isso que eu estou perguntando, você se converteu? Se você se converteu, Deus é seu amigo, e você vai ter certeza disso, mesmo quando o seu coração estiver ferido. Deus é meu amigo, eu tenho paz com Ele. Tenhamos paz para com Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando eu mudo o foco e eu resolvo mudar de direção e obedecer a Cristo, preste atenção nisso, querido, preste atenção. Esse novo foco me leva a olhar para cima, para o reino, para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Essas coisas, irmãos, são reconfortantes. Essas coisas são inigualáveis, porque o mundo não pode produzir em nossos corações paz. O mundo não pode produzir no nosso coração a esperança de uma vida futura maior e melhor. Tudo que o mundo oferece está num quadrado, como se fosse esse púlpito, e tudo que está no quadrado perecerá. Mas quando eu sei que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, a paz do Senhor inunda minha alma em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Eu olho para a negritude das trevas, eu olho para as nuvens cinzentas, mas eu sei que Ele segurará na minha mão, aleluia, e me fará passar por esse vale de sombra e de morte. Paz, os homens buscam paz. Os homens querem ter a certeza de algo palpável, e ainda que seja invisível o que temos, nós sabemos que Deus é palpável, aleluia. Então eu queria dizer nesta noite, meu querido irmão que está aqui, eu não sei qual é o seu foco, eu não sei qual é a sua perspectiva, eu não sei qual é a sua corrida, mas o apóstolo Paulo diz que uma vez justificados, convertidos em Cristo, recebendo a paz de Cristo, o meu foco é a esperança da glória de Deus, aleluia, e nisso eu me glorio, nisso eu me glorio. Mas rapidamente ele volta para as bases da nossa alma, para o que de fato somos, vendidos nas tribulações, vendidos por causa dos momentos difíceis, desesperançosos e sem fé, por achar que em algum momento Deus desistiu de mim, ou Deus não se importou com as minhas angústias e pelos meus choros. E ele diz: eu me glorio na esperança da glória de Deus, mas eu também me glorio nas tribulações.
Porque ele olha para um povo, Rodrigo, que não sabe se gloriar na tribulação. Um povo que constantemente acha que tribulação sempre é um mal, que a tribulação sempre é uma adversidade, que não consegue entender que é no meio das atribulações que Deus forma o caráter, que Deus forma o caráter de cristão. E às vezes é necessário ficar sem dinheiro no bolso, às vezes é necessário ficar enfermo, às vezes é necessário ficar ansioso por causa de um grande problema, porque as coisas vão fugir do meu controle. O que é uma tribulação na nossa maneira de pensar? Pensa comigo. Uma tribulação, na verdade, são as coisas que fogem ao meu controle. Porque quando eu tenho controle sobre as coisas, eu não tenho tribulação. Não é assim? Mas quando foge do meu controle de resolver, de decidir, eu vou precisar de alguém. Eu vou precisar de uma mão. E geralmente esse alguém que eu vou precisar é aquele que eu tenho esquecido. E esse que eu esqueço é Jesus. Então eu me glorio na tribulação, diz Paulo, porque ela é um canal de Deus na minha vida, para aprimorar o meu caráter espiritual, para me levar à dependência de Deus, para saber que eu não tenho controle sobre nada, e eu não tenho poder sobre nada, e que se eu vivo pela misericórdia de Deus, e que se eu como pela misericórdia de Deus, e se eu tenho um emprego é pela misericórdia de Deus, e se eu não tenho um emprego é pela misericórdia de Deus, e se eu estou enfermo é pela misericórdia de Deus, e se eu estou com saúde é pela misericórdia de Deus. Mas quem vai entender isso? É o convertido, é aquele que mudou o foco, que antes olhava para a tribulação de uma maneira. Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Por que ele permite essas coisas? Muda o foco, irmão. A tribulação é um canal de Deus para formar o teu caráter, para mostrar a tua dependência total de Deus. E ele conclui o pensamento em relação à tribulação, dizendo: porque são nas próprias tribulações que nós recebemos perseverança, nós perseveramos. E a perseverança traz experiência. E a experiência, esperança. E a esperança é a esperança da glória de Deus. Eu olho para Jesus, preste atenção. Fui justificado, recebi paz, e agora, aleluia, olhando para ti, como tu és sublime, eu tenho esperança na glória de Deus. Mas aí eu olho para a tribulação. Você me ensinou a ser perseverante, e essa perseverança me trouxe experiência de vida, e a experiência trouxe esperança. Então, em Cristo e nas tribulações, a minha esperança é a glória de Deus. E a esperança não confunde, porque ela foi derramada pelo Espírito Santo em vossos corações. Aleluia. Tudo que eu precisava, Deus já me deu, irmão. Tudo que eu necessitava, Deus já me deu. Ele já me completou em todas as coisas.
Dá para entender isso? Então eu não preciso correr mais. Deus corre por mim. Deus faz as coisas por mim. E o apóstolo Paulo, ele diz: ora, nós éramos fracos, e ele morreu ao seu tempo por nós. Alguém morreria por um justo? Não. Poderá ser que alguém morra por alguém que é bom. Então eu pergunto para a Janaína: você morreria pela Stephanie? Morreria. Apesar que tem mãe que já não morre mais para filho, né? Roseli, vou fazer uma pergunta bem facinha para você. Se você tivesse a opção de falar: Senhor, passa a tribulação da Paola para mim, você oraria? Silvia, se você tivesse que morrer por algum dos seus filhos, você morreria? 3 vezes? Não, mas você não é melhor que Cristo. Cristo morreu só um. Ah, bom. É assim, né, irmãos? Aos nossos olhos, os nossos filhos são bons para nós. Mas se eu dissesse para a Janaína, ou para a Rose, ou para a Silvia, ou para qualquer outra pessoa: você morreria por um noinha que vem encher o saco da gente aqui, depois do culto, pedindo 100zão, 50, 3zão? Não seja hipócrita, irmão, porque nem eu morreria. Ele que morra e vá para o inferno. Foi pesado isso, irmãos? Não foi pesado, sabe por quê? Porque nós não somos deuses, nós somos homens. Nós temos o poder de morrer até por uma pessoa boa, desde que seja dentro da minha casa. Mas saiu da minha casa, eu não morro por ninguém. Não é assim? Paulo fala: talvez tenha alguém que possa morrer por alguém que seja bom. Ele diz aí: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o ágape de Deus. Você percebeu que você está num contexto maior do que os que prosperam? Você percebe que você está num outro estágio, que Deus te colocou num outro patamar, que Deus colocou você nas regiões celestiais. Você consegue perceber que você não faz parte mais desta multidão de gente que está diante de você? Que essa multidão de gente que está diante de você, se não se entregar o coração a Jesus, serão todos condenados. E que você já passou da morte para a vida. Porque um dia, voluntariamente, você decidiu que Cristo ia ser o seu Senhor e Salvador. Aleluia! Então não pode retroceder. Não pode voltar para o Egito mais. Não pode ter as ações do Egito mais na sua vida. Porque agora, você inteiro, por onde quer que você esteja, manifestará a glória e o caráter de Cristo. Paulo, nessa missão, escrevendo para a igreja da Galácia, ele diz: porque nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia, e por onde nós andamos, levamos o cheiro do seu conhecimento.
Você está levando o cheiro de Cristo? As pessoas sentem o cheiro de Cristo na sua vida? O que é sentir o cheiro de Cristo? É ser impactado pela tua vida, pelo teu testemunho, pela tua ousadia de ser crente, pela maneira como você ministra aos seus amigos, pela maneira que você ministra às pessoas que estão diante de ti, com convicção: um dia Deus me salvou e vai salvar você também. O cheiro de Cristo. Você tem o cheiro de Cristo. Eu me glorio nas tribulações. Eu me glorio em Cristo Jesus. Mas eu entendi que quando eu era inimigo, eu fui reconciliado com Deus pela morte de Cristo. E agora reconciliado, serei salvo pela sua vida. Então eu me glorio também em Deus. Aleluia. Porque através de Cristo eu tenho a reconciliação. O que eu vejo nesse texto para aqueles que se converteram? Justificação, santificação e reconciliação. Meu querido irmão, a oração do meu coração, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu oro para que Deus cure vocês das enfermidades. Eu oro para que alguns casos vocês prosperem. Mas eu temo que, uma vez curados, venham a se esquecer de Deus. Uma vez prósperos, venham a se esquecer de Deus. Às vezes, vivendo uma vida abundante, venham a se esquecer de Deus. Mas o que eu mais oro pela igreja é para que todos tenham paz em Cristo Jesus, o Senhor. Para que todos saibam conviver com as tribulações e dar glória a Deus no meio das tribulações. Para que todos nós, convertidos, possamos priorizar o reino de Deus. Possamos priorizar o que Ele fez na cruz. E não viver dando a Ele apenas as migalhas do meu tempo. As migalhas daquilo que eu sou. As migalhas que caem na mesa. Mas dando a Ele a prioridade de todas as coisas na minha vida. Esta festa espiritual é para os convertidos, para aqueles que não murmuram contra Deus, para aqueles que esperam a glória de Deus, para aqueles que se gloriam em Deus, e que ao menor sinal de grande tempestade, se refugiam nele e esperam por ele. Essa festa pertence àqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, que passaram pelo batismo do arrependimento, o batismo das águas, que estão em plena comunhão com a igreja do Senhor, que fervorosamente se agrupam para orar, para estudar a palavra, para louvar o nome do Senhor, reconhecendo o poder da cruz.
Esta festa espiritual é a festa da graça, do amor e da misericórdia de Deus.